Qual é o papel da família no tratamento do Alzheimer? O papel da família no tratamento do Alzheimer pode ser bastante complicado. A família também é afetada pela doença, demonstrando rejeição, irritabilidade e incapacidade de aceitar a realidade que está por vir. As doenças mentais ainda são vistas com um estigma social. Portanto, um ambiente familiar favorável é essencial para o bem-estar do paciente e dos que o rodeiam. O que deve ser considerado? Analisaremos algumas recomendações a seguir. Doença de Alzheimer. A doença de Alzheimer é a causa mais comum de demência. Trata-se de uma doença neurodegenerativa, em que as faculdades mentais vão se deteriorando progressivamente, causando sérios distúrbios comportamentais. É caracterizada por perda de memória, alterações de linguagem, perda do senso de direção, dificuldade de planejar tarefas ou resolver problemas do dia a dia. Esse declínio cognitivo geralmente é acompanhado por mudanças na personalidade e no comportamento. Além disso, diminui a capacidade de a pessoa ser autônoma e realizar as atividades da vida cotidiana, de modo que, nas fases mais avançadas da doença, ela precisará de ajuda e cuidados praticamente o tempo todo. Infelizmente, ainda não existe um tratamento eficaz para ajudar a reverter ou interromper completamente o curso da doença, embora existam tratamentos farmacológicos paliativos que ajudam a diminuir a intensidade de alguns sintomas. Tão importante quanto o tratamento com medicamentos são as terapias não farmacológicas e o apoio familiar e profissional, com base no estímulo das habilidades cognitivas, evitando o isolamento para melhorar a saúde mental do paciente. De acordo com o Centro Nacional de Informações sobre Biotecnologia dos Estados Unidos, algumas dessas estratégias podem melhorar o desempenho cognitivo das pessoas e, assim, aumentar a sua independência. Qual é o papel da família no tratamento da doença de Alzheimer? É quase evidente que o papel da família no manejo e tratamento da doença de Alzheimer constitui um pilar fundamental. Assim, a atitude que a família mantiver em relação ao paciente influenciará diretamente a maneira como ele assumirá sua doença. Uma atitude carinhosa, serena, proativa e colaborativa em relação à equipe médica e terapêutica por parte da família é fundamental para servir como um quadro de referência para o paciente e transmitir confiança. Como conseguir fazer isso? Para alcançar este objetivo, é conveniente estabelecer uma rotina que permita organizar as atividades diárias do paciente. O ambiente familiar e o tratamento da doença de Alzheimer. O papel da família no tratamento da doença de Alzheimer é crucial. Manter uma rotina diária e seguir determinadas diretrizes pode nos ajudar a controlar a situação. A seguir, faremos uma série de recomendações. Estabelecer rotinas pode ser de grande ajuda para todos. Se o paciente realizar ações automatizadas diariamente, ele poderá se sentir mais independente. Por exemplo, sempre respeite um horário de jantar e banho antes de ir para a cama. Estabelecer a comunicação direta, evitar sentenças muito complexas, olhar a pessoa nos olhos e manter a calma, pode ajudar o paciente a se sentir mais compreendido. Ajude-o e faça com que se envolva nas atividades. Não o trate como uma criança pequena. Mesmo que ele tenha problemas para desenvolver habilidades básicas, tente dar a ele sua própria independência, tanto quanto possível. Tenha paciência. Não leve a mal as atitudes agressivas ou os palavrões do paciente, porque são um produto da própria doença. Fique calmo e não discuta com o doente, pois isso não ajudará e só vai gerar frustração. Mostre carinho e empatia.
Coloque-se no lugar dele. Ajude-o a manter a mente sempre ativa, fazendo exercícios que estimulam suas habilidades cognitivas. Apesar de tudo, mesmo se considerarmos todos esses aspectos, a família poderá entrar em colapso. Também é essencial que o membro da família, que cuida de uma pessoa com doença de Alzheimer, seja consciente de que deve cuidar de si mesmo com a ajuda necessária. É importante buscar apoio e confiar nas pessoas ao seu redor, conversando com seus amigos sobre como você se sente e como a doença do membro da família o afeta. Aliás, também é importante se permitir ter espaço e tempo livre, porque para cuidar de alguém, é importante que o cuidador se mantenha saudável. Apoio aos pacientes com Alzheimer e aos seus familiares. A demanda por atendimento a pessoas em situações de dependência aumentou consideravelmente nos últimos anos. Fatores como o envelhecimento da população e as mudanças no modelo familiar determinam essa tendência. Para atender às necessidades das pessoas em situações de dependência e de suas famílias, foi criado na Espanha o Sistema para a Autonomía y Atención a la Dependencia, SAAD. Essa rede de serviços inclui o Centro de Referência Estadual, CRI, para o atendimento de pessoas com Alzheimer, e está localizado na província de Salamanca, Castela e Leão. Os Centros de Referência Estatal, CRI, para o Alzheimer oferecem ajuda aos pacientes com Alzheimer dependentes, ajuda às famílias de pacientes com Alzheimer, investigam a doença e oferecem serviços de atendimento direto e de referência. O papel da família no cuidado de pacientes com Alzheimer. Então, qual é o papel da família no tratamento da doença de Alzheimer? Lembre-se de que ser empáticos e também pensar em como gostaríamos de ser tratados pode nos ajudar a lidar com a situação. De qualquer forma, também é muito importante que você mantenha a sua própria estabilidade emocional e física. Assim, poderá ser o suporte do qual esse paciente precisa. Recorra a centros especializados e ajuda profissional para melhorar a sua qualidade de vida e a qualidade de vida do membro da família afetado.